noite, pessoal. O meu nome é Julia Von Vurbi, eu sou psicóloga e hoje eu vou falar sobre quem é você. Essa pergunta eu particularmente não gosto, principalmente quando ela tem palestras, porque ela é uma pergunta muito ampla, ela é difícil de responder e ao mesmo tempo, quando a gente vê ela em alguma palestra, a gente sai com mais perguntas do que respostas. Mas a minha intenção aqui é que tu saia com mais respostas sobre a tua vida. Eu queria compartilhar com vocês que eu não sou de Passo Fundo, eu sou de Porto Alegre, eu estou morando aqui há 1 ano e pouco, e eu acabei modificando alguns comportamentos meus em função da minha localização. Eu tinha um comportamento bem porto-alegrense, que qualquer feriado, qualquer oportunidade que eu tinha para viajar, o último lugar que eu queria estar era Porto Alegre. Agora que eu moro aqui em Passo Fundo, eu acabei mudando isso. E quando tem algum feriado, o primeiro lugar que eu quero estar é Porto Alegre. Por quê? Porque eu morro de saudade da minha família. Então eu acabei me modificando por causa disso. Aqui em Passo Fundo, algumas pessoas já me relataram que foram para minha cidade e sofreram algum preconceito, algum bullying, por causa do seu sotaque. E até morando lá, em alguns momentos, até dava uma ocultada, uma diminuída para passar um pouco despercebido. Eu não sei se isso já aconteceu contigo, talvez tu pense que tu nunca faria isso, mas a gente pode usar esse exemplo para outras situações. Às vezes a gente para de fazer alguma coisa porque o nosso ambiente não nos reforça. E nós, como seres humanos, temos que aceitar que somos assim. Nós somos moldados pelos nossos ambientes, aonde a gente recebe aprovação, a gente gosta de estar. Quando a gente não recebe aprovação, a gente fica triste. E a gente vai até perdendo comportamentos porque não recebemos aprovação. Eu sei que isso pode ter parecido para vocês exemplos um pouquinho superficiais, mas imagina se na infância de vocês, algum momento tu foi fazer um desenho, ninguém reforçou aquele desenho, ou tu foi aprender um instrumento e te falaram que esse instrumento ou a tocar não te traria dinheiro, ou em algum momento tu foi falar alguma ideia tua e ninguém quis ouvir. Será que alguns sonhos teus ficaram para trás? A gente só sabe que o que a gente faz é importante porque alguém nos falou que é importante. Se a gente não toma conhecimento do quanto as pessoas nos influenciam, a gente não percebe a nossa essência. Bom, para a gente descobrir quem nós somos é muito simples. A gente tem que buscar a nossa identidade. Isso é muito simples. É só a gente pegar na nossa carteira de identidade, a gente tem digitalmente, tem várias informações tuas, e a gente sabe que isso não é o suficiente. Só que mesmo se tu fosse me falar quem tu é, baseado nas tuas informações, tu teria que se comunicar comigo. Tu teria que expor isso através da tua linguagem. E a linguagem é um comportamento baseado em regras. Tu não pode sair falando palavras aleatórias, porque eu não vou entender, tu não vai entender, eu não vou, ninguém vai entender nada. Então a gente precisa expressar através da linguagem a nossa noção de eu. O ser humano, ele gosta muito de coerência, justamente porque para eu me fazer entender, eu preciso da minha linguagem. E por causa da minha coerência, por causa das coerências que eu busco, quando eu sei o que eu estou fazendo, quando eu sei que eu estou num projeto que é para construir um futuro melhor, que é para construir um mundo melhor, vocês já perceberam que a gente tem uma sensação de gratidão, uma sensação de completude. Mas, quando a gente sente uma incoerência, eu não sei se já aconteceu com vocês, mas algum momento, assim, tu tá em algum lugar e aí tu pensa assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Na hora vem um desânimo, um peso, porque a gente não gosta de incoerência. E eu sei que eu falei alguns exemplos aqui um pouco banais, mas pensa só a diferença de ser traído por uma pessoa que não valia nada, que mentia, que já
parecia que ia fazer alguma coisa errada, e a diferença de ser traído por uma pessoa que era legal, uma pessoa que nunca emitiu um comportamento que te chamasse a atenção. A gente meio que dá um nó na nossa cabeça. A gente não entende o que está acontecendo. Então, nesse momento que a gente falou da linguagem, eu te convido a refletir como tu conta a tua história para as pessoas. Que pontos tu coloca atenção, aonde tu frisa e como tu explica o que aconteceu na tua vida. Porque nós buscamos sempre coerência, nós queremos encontrar uma função para a nossa vida, para o nosso comportamento. E, por exemplo, eu vou te dar um exemplo para ficar mais claro, que talvez isso tenha ficado um pouco abstrato. Se alguém vem falar contigo e te fala assim: está tudo um caos na minha vida, eu nem sei por onde começar, é tanta coisa. O que essa pessoa está te mostrando? Essa pessoa está te mostrando que ela vê a vida de forma muito complexa. E a gente tem um outro exemplo aqui, tem uma pessoa que fala: eu tenho alguns problemas, mas nada demais. Na verdade, nem são importantes. Aqui a gente tem dois padrões de comportamento, de linguagem, que um vê a vida muito complexa, um vê a vida muito simplista. E eu não quero te falar o que está certo, o que está errado, mas que esse jeito de falar tem uma função na vida do sujeito. Ah, Júlia, mas eu acho que esse jeito é melhor de ver a vida. Nem sempre. Para a gente falar sobre problemas complexos, como vida, relacionamentos, a gente precisa ter uma visão mais complexa da vida. Se eu vou limpar um banheiro que está muito sujo, às vezes eu tenho que me sujar. Mas, às vezes, algum problema super prático, precisa ter essa visão super simplista da vida. Agora eu queria te questionar, porque eu sei que muitas pessoas aqui têm medo de falar em público. Esse medo de falar em público, tu acha que tu nasceu com ele? Eu acredito que não. Mas, por muito tempo, dentro da tua balança decisória, tu mediu as consequências e os benefícios e tu não via benefício nenhum em se expor. Na verdade, tu via mais consequências ruins. Aí, a tua vida começou a andar, os desafios, trabalhos, etc. E chega um momento da tua vida que tu põe na balança de novo e tu vê: não tá valendo a pena eu ficar me ocultando. Eu preciso começar a me expor. Eu preciso virar um aluno da Vox. Então, para a gente se libertar, eu quero apresentar um conceito da psicologia para vocês. O eu é o nosso comportamento mais constante. Aonde eu vou, eu estou. Eu posso estar aqui palestrando com vocês, mas a partir do momento que eu sair daqui, eu continuo comigo. Eu entro no meu carro, eu continuo comigo. Eu chego em casa, eu continuo comigo. Então, a nossa noção de eu, essa pessoa que convive comigo o tempo inteiro, ela precisa ser analisada. E se a gente fica preso no nosso eu conceito, a gente está estagnado. Por quê? Porque a nossa mente, a nossa linguagem, ela está sempre formando conceitos. E quando eu pego a minha história e eu formo um conceito sobre mim de acordo com coisas que aconteceram, por exemplo, eu sou isso porque me aconteceu aquilo, eu fico preso porque eu não mudo o passado. O passado não muda, ele estagnou. Mas se eu dou um passinho para frente, eu vou para o meu eu processo, eu enxergo o meu eu desenvolvimento. Eu enxergo que eu estou no processo de desenvolvimento. Esse é super positivo, a gente está no nosso eu processo. Mas se eu quero deixar um pouquinho melhor, eu posso entender como o meu eu contexto. Esse meu eu contexto, ele pega o meu eu conceito, vê onde é que eu estou. Eu estou aqui porque tais coisas me aconteceram. Aí eu preciso evoluir em tais aspectos, eu vou para o meu eu processo, eu consigo fazer uma ponte para o futuro, eu consigo entender os meus contextos, recebi influência da família, da onde eu morava, de pessoas, de amigos, e aí eu consigo realmente buscar essa caminhada de ascensão. Para finalizar, gente, eu queria deixar uma frase de Gandhi que te convida a explorar mais o teu eu contexto. Você nunca sabe que resultados virão da sua ação, mas se você não fizer nada, não existirão resultados. Muito obrigada.